Acompanha aqui neste momento com a gente a treta, porque ela é muito complexa, ela envolve duas personalidades muito polêmicas das redes sociais no Brasil neste momento. Quem são essas pessoas? Alexandre de Moraes, de Chandon e Elon Musk, Cachorro do o homem Supremo. que inventou o foguete. Pois bem, na semana passada a gente contou aqui que o bilionário mais excêntrico dos Estados Unidos, apesar de ser da África do Sul, tinha decidido tirar o escritório do Twitter aqui do Brasil. Pois bem, acontece que a lei brasileira é muito clara sobre esse assunto. Então vamos começar entendendo isso. Tem um artigo na nossa Constituição que é o artigo 1138 do Código Civil, que diz que qualquer sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, ou seja, qualquer empresa autorizada a funcionar aqui no Brasil, é obrigada a ter permanentemente um representante no país. Ponto. Esse texto é claro. Foi a partir disso que deu-se a celeuma toda. Porque depois que o Musk anunciou o fechamento do escritório do X aqui no nosso país, o ministro Alexandre de Moraes deu uma ordem judicial na quarta-feira para que então a empresa indicasse quem vai ser o representante aqui no Brasil. Se você não tem uma empresa e até 24 horas, senhor, o senhor precisa ter um representante sob pena de derrubada da plataforma. Acontece que ele mandou essa intimação via o quê? Via Twitter, né, Gabriel? Ah, foi. Ocorreu. Achei original. É bem diferenciado. Eu não quero ser aquele cara chato do Jamais. eu avisei. Mas se o Moraes seguir nessa toada, uma hora eu vou ter que ser esse cara chato do eu avisei, porque a coisa vai ficar ruim não para ele, mas para todo mundo, né? O Alexandre de Moraes mandou a secretaria do STF intimar o Elon Musk por meios eletrônicos. E a gente tem a imagem, né? Temos a imagem. Deixa eu ver. Ai, gente, ofício mesmo. É literal. Caraca. Não é bom demais? Mandado de intimação. É, porque o Twitter tem o botão Translate, né? Aí o Elon Musk... Ah, entendi. Tem sim. O difícil é traduzir o PDF, mas enfim. Então, a Secretaria do STF intimou o Elon Musk por meios eletrônicos e aí a conta institucional do STF no X enviou a intimação pelo X, marcando as arrobas do X e do Musk, que é dono do X. Isso nunca foi feito dessa forma e gerou um clima muito pesado de insegurança jurídica aqui no Brasil. Mais um, né? Mais um pouco, né? Porque o próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, já se debruçou algumas vezes sobre esse tema de intimações por aplicativos e entendeu que isso não é possível. Claro que a palavra final é do Supremo, que pode causar, sim, uma mudança na jurisprudência do STJ. Mas, neste momento, o entendimento vigente é de que isso não poderia ter sido feito dessa forma. Mas foi feito. O que importa agora é que o Twitter já disse que não vai cumprir medida nenhuma. O Musk ficou revoltado, começou a fazer meme do Xandão. Chato. Disse que o Xandão é um tirano, que ele é quem é o verdadeiro presidente do país. Ele e todo mundo fazendo meme, né? E que Lula não passa de uma marionete. Na verdade, ele falou que era um cãozinho de colo do Alexandre de Moraes. É. Caso Moraes determine mesmo que o X deve sair do ar, a Anatel deve ser a primeira autarquia a agir. E olha só que coisa mais divertida. Nesse caso, a Anatel deve procurar todas as empresas que fornecem internet e informar a decisão do Supremo. Eita! Isso inclui quem? A Starlink, que também é de propriedade do Elon Musk e por isso definiria que Starlink e Twitter fazem parte de um mesmo grupo econômico. Ocorre que a Starlink, que tem mais de 200 mil clientes aqui no Brasil, incluindo escolas públicas e até mesmo as Forças Armadas, já sofreu uma punição bem severa nesse mês. É que o Xandão mandou bloquear as contas da empresa para garantir o pagamento da multa aplicada ao X diante da falta de um representante legal da empresa aqui no Brasil. O valor, por enquanto, módicos 18 milhões de reais. Eu fiquei curiosa para saber como é que a Anatel vai acionar todas as 1.000 operadoras de internet. @Vivo, @Claro, @Oi. É isso. Não, mas tem as pequenas. É, do é interior verdade. que eu trabalhava. Deve ter algum e-mail, falar com todo mundo. É isso, né? todos. Com certeza. @todos. Mas como o Musk não quer passar recibo, os clientes da Starlink aqui no Brasil receberam um e-mail da empresa
que diz que, mesmo com as contas bloqueadas, o serviço vai continuar gratuitamente. Porque Elon Musk é o quê? É um socialista. Exatamente, gente. A empresa também diz que as decisões do ministro são ilegais, inconstitucionais e tomadas sem o devido processo legal. Tá ótimo. E aí, hoje de manhã, também pelo Twitter, o presidente Lula deixou registrado o que falou numa entrevista de rádio. Ele disse que todo cidadão que investe no Brasil está submetido à legislação e à Constituição brasileiras. Não é porque ele tem dinheiro, o Musk, que pode fazer o que quiser. Ele deve aceitar as regras do país e respeitar a decisão da Suprema Corte. Esse não é um país com complexo de vira-lata, disse o presidente Lula. Tá ótimo. E aí, gente, essa história toda aí do Twitter versus Xandão, claro que teve repercussão aonde? No celeiro da fofoca, o Congresso Nacional. Aqui nesse país, se uma panela cai no chão, isso tem repercussão no Congresso Nacional. Vocês precisam entender isso. A decisão do Xandão reacendeu com muita força o desejo da oposição, claro, de protocolar um processo de impeachment contra ele. Isso já vinha acontecendo desde que a Folha de São Paulo revelou aquele lance todo que o Xandão agiu fora do rito do inquérito das fake news, porque os advogados, os assessores dele, aquela coisa toda. Só que o corporativismo em Brasília é rei. E Pacheco já disse, mais uma vez, que vai agir com muita prudência ao analisar esses pedidos e que não vai brincar com a democracia. O presidente do Congresso e do Senado também disse que cabe ao Judiciário, do qual Moraes faz parte, avaliar se a atuação do ministro pode anular provas lá no inquérito do fim do mundo, o tal da polêmica. Ih, gente, chata, hein? E comprovando isso que a Cecília falou, de que lá em Brasília o corporativismo é rei, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também se pronunciou sobre o tema. Ele negou um pedido para afastar Xandão da investigação sobre aquele vazamento lá das mensagens às quais a Folha teve acesso. É mais uma vez o Supremo insistindo em colocar a suposta vítima da situação como inquisidor e juiz. Eu não estou aqui dizendo que isso é ilegal. Por favor. Que conste nos autos. Que conste nos autos. Mas que não passa uma imagem tão boa assim para a população, a gente tem que concordar, né? Não passa. Definitivamente não passa. Ocorre que Xandão, aparentemente, está andando para a imagem que ele está passando para as pessoas. Nessa semana, a Folha de São Paulo tentou entrevistar o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, mas foi proibida de fazer isso por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ministro. Se você nunca viu essa pagelança, você tem que ver. É bom demais. A Folha chamou o ato do ministro de censura. Então vamos lá. Quem é Felipe Martins? Para você que não se lembra, essa figura abjeta, não esse homem lindo, mas vai vir a foto da figura abjeta. Aí, ó. Essa pessoa, na minha concepção, deplorável. Tá ganhando uma medalha de honra ao mérito. Olavista de primeira hora e um dos mais fiéis escudeiros da família Bolsonaro, o Felipe Martins é suspeito de integrar a trama de golpe de Estado supostamente encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, acusação que ele, o Martins, nega. Ele ficou preso durante 6 meses e foi solto agora, dia 9 de agosto, por determinação do próprio Moraes, que também determinou que ele deveria usar tornozeleira eletrônica, se apresentar à justiça semanalmente, não se ausentar do Brasil e entregar seus passaportes, além de não se comunicar com outros investigados e nem usar as redes sociais. É mais difícil, né? Bastante. Gente? Opa! Como Mas você... sem X deve ficar mais fácil. Eles gostam muito do X, né? Agora, como você pode perceber, não tem nenhuma proibição sobre entrevistas nisso que eu falei. Mas não é assim que o Xandão entendeu, né, Cecília? Não. Vou falar aqui para vocês. O Xandão entende, gente, que eventuais perguntas feitas durante entrevistas poderiam referir-se a outros investigados. Então, ele proibiu a conversa da Folha com o Martins. Só que toda essa prisão do Felipe Martins é esquisita, mostrando o quê? Mais uma vez, que todas as tais excepcionalidades às quais o Supremo vem recorrendo sob o pretexto de defesa da democracia estão começando, ou melhor,
estão estendendo problemas mais sérios aí na condução da justiça. Porque assim, gente, o Xandão resolveu prender o Felipe Martins em fevereiro, com base no argumento da Polícia Federal de que ele, o Martins, tinha risco de fuga do Brasil. Esse risco foi embasado numa suposta viagem do Martins para a Flórida, nos Estados Unidos, no dia 30 de dezembro de 2022. Só que essa informação nunca foi confirmada nem pelas autoridades brasileiras, nem pelas autoridades americanas. O cara foi preso porque alguém disse que ele foi para a Disney em dezembro de 2022, mas não tem prova disso, não tem registro dele saindo do país. Então, mais uma vez, para os tontos de plantão, presta atenção na tia. Eu estou defendendo Felipe Martins, dizendo que ele é inocente? É claro que não. Eu estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é um crápula, um cretino e toda a justiça brasileira é absolutamente cagada? Não. Mas, gente, a justiça precisa funcionar para o Martins, para mim e para todo mundo. Eu não gostaria de ser presa com base numa viagem que todo mundo diz que eu fiz, mas que não tem nenhum registro de que eu fiz. Vocês entenderam isso? É difícil, né, Gabriel? É muito complicado, é muito complicado. E aí coloca a gente nessa situação aqui, né, de assim, sob risco de concordar com o Felipe Martins, essa prisão é estranha mesmo. E aí, para encerrar esse blocão Desventuras em série na vida do Xandão, também teve novidade, presta muita atenção nisso, porque a imprensa não está dando o devido destaque, é uma coisa muito importante. É verdade. Teve novidade sobre aquele inquérito, sobre a confusão envolvendo o Xandão e a família Mantovani no aeroporto lá de Roma, o aeroporto Fiumicino. Esse é mais um inquérito muito esquisito, cheio de sigilos e com muita dificuldade da defesa dos acusados de obter acesso aos autos e às provas. Agora, de acordo com a acusação, a família Mantovani teria provocado e perseguido e agredido a família do Moraes lá no aeroporto. Foi uma grande polêmica. Né? No dia seguinte à confusão, eles estavam em Roma no dia anterior. No dia seguinte à confusão, o inquérito já estava instaurado e a família Mantovani acordou com a Polícia Federal batendo na porta da sua casa. No início, em julho do ano passado, o inquérito era sigiloso. Mas depois, o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, decidiu retirar o sigilo do inquérito. Mas ele manteve em segredo as imagens do circuito de segurança do aeroporto que foram enviadas pelas autoridades italianas. A alegação do Toffoli para fazer isso foi que as imagens mostravam muitas pessoas, incluindo menores de idade, e que para manter a privacidade dessas pessoas, que ele não sabe sequer se são brasileiras, ele optou pela não divulgação do vídeo. É bem conveniente, Bastante. né? Bem Foi bom conveniente. sim. Só que agora, a defesa da família Mantovani, que é liderada pelo advogado Ralph Tortman, acrescentou ao processo um laudo pericial. Esse laudo indica que a Polícia Federal, atenção, omitiu cenas em que o filho do ministro Alexandre de Moraes agride o empresário Roberto Mantovani com um tapa na nuca bem democrático, conhecido como Pedala Robinho. Exatamente. E olha que loucura, gente. Em conversa com o jornal Gazeta do Povo, o Tortman disse que a defesa só teve acesso às imagens no dia 13 de agosto. Agora. No caso, foi tipo 2 semanas atrás. Mais de um ano depois da confusão lá em Roma. E que mesmo assim, a defesa continua proibida de fazer cópias do material. Tortman também disse que, diante da nitidez e da relevância do TABEF, fica difícil acreditar que essa omissão tenha sido uma falha. Poxa. E não uma ação intencional da justiça. E só um detalhe aqui antes. A perícia foi feita com 3 servidores do Supremo como testemunhas. Eles viram as imagens que supostamente comprovam que quem começou a agressão foi, de fato, Alexandre Barsi, filho de Moraes. Ao contrário do que é relatado no relatório sobre o caso. Não houve agressão física da parte dos Mantovani. Veja bem o tamanho do problema. Gente, muito poder. Peraí, deixa eu só Meu concluir Deus. aqui pra gente poder conversar um pouquinho, porque a coisa só piora pro Xandão, tá? Segundo a acusação do Alexandre de Moraes, os Mantovani teriam provocado e perseguido a família do ministro pelo aeroporto. Vocês lembram disso? Só que, de acordo com o tal do laudo, supostamente fica provado que o que ocorreu foi exatamente o contrário.
É o filho do Xandão que sai da sala VIP, vai atrás do Roberto Mantovani em direção Meu ao corredor Deus, do aeroporto gente. para hostilizar o cara e não o contrário. Então, assim, ó, é muito, 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 muito grave. Se tudo que a defesa dos Mantovani tá dizendo for verdade. É assim, isso. é muito sério. Vamos só debater um pouquinho tudo Uhum. isso. Tem assunto, hein? Tem muito assunto. Só para avisar a minha produção aqui, eu tô ouvindo só um chiado, gente. Eu, Tá? eu também, tirei o mas fica fone tranquilo. porque Eu ia falar. eu ia ficar bem louco. Só tô bebendo uma coquinha que chegou aqui. Só um parênteses. O Leonardo Rodrigues comentou aqui, eu amo supostamente. Ô, Leonardo, isso é defesa, né? É Porque isso. ao contrário dos Mantovani, a gente não tem dinheiro pra contratar A o gente Tortman como É advogado bobeira. criminal. A aqui. gente não tá de bobeira. E antes do debate, Pedro Paulo Martins de Oliveira, obrigada pelo superchat. Muito carinhoso da sua Ei. parte. E Márcio Monteiro dando de presente 5 assinaturas aí Que amor. do Rivan News. Para quem receber aí de presente essas assinaturas, depois vocês recebem um e-mail no caso da renovação, tá bom? É só isso mesmo. Antes do debate, posso só fazer uma pergunta bem Deve. ignorante? O que é Palpatine? Eu não tava nessa hora na reunião de pauta da tarde. É o imperador do Star Wars. Ah, então por isso que eu não Entendeu? gosto. Não Isso, suporto uma Star pessoa, eu Wars. acho, é um personagem. Não suporta? Nem Não. nunca viu, Manuela. Pois é, por isso. Ah, entendi. É isso. A Eu Manuela sou é mais tipo- negócio A Manuela de... é igual criança, cara. Não sou! É impressionante. É incrível. Mas vamos lá, gente. Sobre o debate de Xandão, Musk, eu acho muito sério a gente, quando eu falo a gente, somos todos nós, Uhum. eu, você, que temos talvez pouquíssimo conhecimento de Constituição, de justiça. Nós aqui, como jornalistas, a gente sabe o básico daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve. Então, assim, vamos começar dizendo o seguinte. Tem 4 países onde o Twitter hoje é bloqueado. China, Venezuela. Não, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Não, Venezuela também? também, eu li outro dia. ele tá Bloqueado? com ódio, né? Não sei. sei. Pode ser. Mas assim, com certeza China, Rússia, Aham. Coreia do Norte e Irã. Ótimas Países muito companhias. democráticos. Coisa Mas o democrática. Brasil adora essas companhias. A gente Já já tá no até colocou colocou até no BRICS. Eu sei que tem isso. Mas, gente, Que difícil, né? Pois é, toda essa história é um caso inédito. Ela é um caso inédito em diversos sentidos. Eu estava ouvindo. Primeiro que é inédito o negócio de você convocar as pessoas o mandado judicial. Via Twitter, né? Via Twitter. Existe possibilidade? Existe. O Musk reconhecer que ele leu traria de fato, alguma norma aquilo? Traria. Mas eu estava ouvindo hoje de manhã o Carlos Afonso Souza, que é professor de Direito da UERJ, e ele falou assim, gente, é um caso inédito. Por que é um caso inédito esse? Porque, lembra do bloqueio do WhatsApp? Que todo mundo ficou sem WhatsApp por um período? Naquele caso, o bloqueio do WhatsApp foi determinado porque a Justiça queria integrar ao processo conteúdo de comunicação. Mas é pessoal, tal, era impossível, e esse foi o motivo. Lembra do bloqueio do Telegram? Também O bloqueio do ocorreu. Telegram foi outro caso, porque a empresa não respondia às ordens judiciais. Ela tinha um representante e não respondia. E agora, nesse caso, é diferente de tudo, porque não é que a empresa não responde, a empresa simplesmente disse assim, eu não vou cumprir essa decisão. Ela determinou isso, eu não vou cumprir. E sob qual alegação? De que é ilegal. Mas aí você fala assim, pô, mas a quem cabe determinar o que é legal, o que não é legal, o que é constitucional, o que não é constitucional? Ao STF. E é aquela máxima do direito, né? Decisão judicial se cumpre e se recorre na sequência. Posteriormente. Você não simplesmente escolhe ignorar uma decisão judicial. Tem outra coisa também que eu acho que é uma diferença importante entre esses países que você menciona e o Brasil. Nesses países, a plataforma é bloqueada por uma decisão, como o Paulo Andrade lembrou aqui do Poder Executivo, mas não só essa diferença, é por censura de fato. Né? Exatamente. É para evitar que a população tenha acesso a um tipo de informação que as ditaduras, os governos desses países não querem que elas tenham. Aqui no Brasil houve o descumprimento da lei. É isso. Então, assim, eu não estou aqui defendendo
a retirada do Twitter do ar, mas ao mesmo tempo, isso aqui não é a casa da mãe Joana, Mas, ao né? mesmo tempo, a empresa, o que vocês têm que entender é que a empresa pode fazer todos esses questionamentos na justiça. Você obedece à decisão e aí você questiona. Olha, eu considero isso ilegal. Mas a empresa está tomando por base de que a justiça é comprada, que a justiça não vale de nada. Então, na visão deles, não adianta questionar a ilegalidade, porque ainda assim eles não seriam ouvidos. Mas, como bem disse o mesmo professor Carlos Afonso Souza, o debate foi jogado para as redes. Não, E aí vale a regra das redes. É isso. E a minha questão é, o Musk perde muito mais proibindo o Twitter no Brasil, que é realmente uma plataforma que muita gente usa, não sei quantos usuários tem. Bastante. Mas, gente, é um braço de força que ele perde na Claro. comunicação num país imenso desse tamanho. E aí vem uma questão que eu também queria trazer para esse debate, que eu acho importante a gente refletir, e aí vem do professor Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional. Ele fala o seguinte, tem dois pontos importantes, tá? O Brasil está vivendo a era da jurisprudencialidade. Uhum. Então, assim, ó, não vale mais a lei, vale a jurisprudência. O que é jurisprudência? Só para vocês entenderem. Jurisprudência vem do latim e na estrutura fria da palavra quer dizer ciência da lei. Mas o papel da jurisprudência é você uniformizar, você criar um balizador para que a justiça seja feita de forma igual, independente Padrão. de uma forma padrão. Isso. Só que isso não significa que a justiça tem o direito de usar a jurisprudência como um fator determinante. Isso já foi feito uma vez, então agora virou lei. Uhum. Senão, jurisprudência Sim. vira lei e a lei perde o sentido de ser. Uhum. Ou o legislador perde o sentido de ser. E o professor Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional, estava falando o seguinte, o STF não pode, ninguém deve, na verdade, não é que não pode, analisar a lei de forma muito fria. Uhum. Se ela analisar só pela letra da lei, pela forma direta, você pode ter um problema sério. Porque qual é a questão, por exemplo, com relação ao Twitter? O Twitter é uma fonte de informação relevante sobre diversas coisas públicas. Uhum. Enchente, acidente, Pé de chinesa. pé de chinesa. De um Tudo que é lá. informação relevante para a construção desse país é Exato. publicado. Starlink. Você não pode simplesmente interromper o Starlink, porque o Starlink, por exemplo, movimenta, dentre outras coisas, o agronegócio brasileiro. Tem Caracas. máquinas que são movimentadas por satélite via Starlink. E se eu não me engano, exército navios da também. Marinha. Os navios, as Forças navios, Armadas exatamente. também. As Forças Armadas. Lugar onde você não tem fácil acesso à Uhum. internet é a internet de satélite do Starlink. Então, assim, ó, eu entendo que a justiça brasileira não pode baixar a cabeça para qualquer coisa. Mas só que, ao que tudo indica, vai ter que todo mundo sentar no coletivo e falar assim, vamos decidir aqui junto? Eu acho. Porque deixar só na mão do Xandão vai ser complicado.